Bom, fim de ano chegando, férias, aumento do turismo, os setores de hospedagem e alimentação devem faturar juntos mais de 80 bilhões de reais em todo o país. Para analisar esse cenário, a gente conversa agora com o Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Tudo bem, Enio? Boa tarde para você. O que é essa projeção de faturamento? 80 bilhões representa, se a gente comparar com anos anteriores? Boa tarde, Patrícia. É um prazer falar com você, os telespectadores aqui do Expresso Band News. Pois é, o turismo brasileiro vem crescendo. Esse ano nós temos um recorde histórico de 9 milhões de visitantes internacionais. O turismo doméstico nacional continua sendo o grande motor da economia da hospitalidade no país. E o nosso setor, especificamente, hotéis, bares e restaurantes, também se beneficiam, obviamente, desse número, desse aumento. Então, a previsão desse mês de dezembro é fecharmos aí na casa dos 80 bilhões de reais de faturamento, que representa um número bastante bom para o setor. Porém, é importante lembrar algumas questões, né? Por exemplo, Patrícia, nos últimos 2 anos, nós tivemos um aumento de receita no nosso setor, em torno aí de 22,9% de 2023 para cá. Mas um aumento de demanda na casa dos 13%, ou seja, a demanda ela aumentou menos do que a receita. Dá a sensação, né, de que estão aumentando os preços, né? Mas o que ocorre, na verdade, não é exatamente isso. No mesmo período, nós tivemos um IPCA de 27%, maior, portanto, do que o aumento dos preços. Então, o nosso setor continua trabalhando com preços represados em função da inflação no setor. A inflação no nosso setor foi mais alta do que o IPCA médio no país. E os empresários estão trabalhando mais para poder atender esse aumento de demanda, mas não estão ganhando mais, não é? Quer dizer, é mais trabalho, gira melhor a economia, isso representa sim geração de empregos e renda, mas o setor continua represado, ainda estamos aí defasados em relação ao aumento de preço. Então, a notícia é boa por um lado, mas na análise do nosso setor a gente continua trabalhando mais sem ganhar mais, né? Então, as famílias que atuam aí no setor, lembrando que cerca de 95% das empresas do setor são micro e pequenas empresas, então são empresas que têm as suas famílias e os seus funcionários ali dependendo desse resultado, dependendo de um crescimento, que a inflação acaba por anular o fator crescimento dentro do setor. Por um lado, a notícia é muito boa, realmente o aumento do turismo, o aumento da demanda na hospitalidade, na alimentação fora do lar principalmente, a dinâmica econômica do país nesse sentido, ela vem favorecendo, mas ainda temos um problema aí grave de uma inflação maior do que o crescimento, né? É nesse estado, essa é a análise desse momento, o retrato desse momento, né, Patrícia? Cenário ainda de inflação alta, juros altos, temos, claro, né, o cliente agora viajando, mais disposto a gastar. Como isso também vai movimentando a economia para a geração de empregos no setor? Pois é, o nosso setor ele é normalmente um dos maiores geradores de empregos do Brasil, aí acompanhando junto à construção civil, que é o grande gerador de empregos, mas nós estamos ali sempre disputando um pouco essa posição de principais geradores de emprego. Nós somos porta de entrada para o primeiro e somos também aquela porta de entrada do executivo ou do funcionário que trabalhava, se aposentou e ele vai abrir um barzinho, vai abrir uma pousada, vai abrir um negócio na área. Então, é um setor bastante dinâmico em relação a isso. Temos uma questão de capacitação de mão de obra ainda incapaz de atender todas as demandas do setor. A questão de mão de obra é hoje o principal problema do setor, mas continuamos gerando emprego. Esse resultado é um resultado que permite aí um crescimento muito interessante na geração de empregos. Eu acredito que em janeiro o nosso núcleo de pesquisa e estatísticas vai divulgar um número mais preciso do aumento de empregos aí no ano de 2025. Mas sim, continuamos contratando, não é?
Bacana. Enio, nós que somos da capital, quando chega fim de ano, queremos ir para o interior, para o litoral. De forma geral, quem que é o público, né, que está sendo atraído pelo turismo de São Paulo, né, de forma geral? São Paulo está conseguindo atrair turistas, né, do restante do Brasil. A gente acaba brigando nesse fim de ano com as praias do Nordeste, Santa Catarina. Acho que não dá nem para competir, né? Então, quem é que escolhe curtir esse fim de ano, gastar, fazer reserva em hotéis de São Paulo? Olha, São Paulo, o estado de São Paulo é um motor no turismo nacional, né? Nós temos ali Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Gramado, grandes destinos aí afluentes de turistas no país, mas não somente a capital, mas o interior do estado. São Paulo é o grande receptor e grande emissor também de turistas para o país. O nosso estado tem uma diversidade turística muito grande. Nós competimos sim com as praias do Nordeste, com as nossas praias do litoral paulista. Logicamente são configurações geográficas diferentes. O Nordeste é campeão em praia, turismo de sol e praia, mas nós temos ali nossa movimentação turística dentro do estado muito grande, entre cidades, não é? E também recebendo turistas de fora do estado de São Paulo. São Paulo responde aproximadamente aí por 33, 35% da economia do turismo no país. E isso é um número muito importante. Quer dizer, o turismo do estado de São Paulo, ele é muito potente, não é? Se você pensa em capital, durante o ano, logicamente o turismo de negócios é o maior motor aqui da capital, negócios, gastronomia e o entretenimento, eventos e entretenimento. O nosso setor é o principal setor aqui de produção de produtos turísticos na grande São Paulo. Agora, no interior do estado, nós temos diversos atrativos aí, diversas rotas turísticas, que inclusive o nosso governo vem dando de maneira muito capazes de atrair turistas do Brasil inteiro, sim. Né? Enio Miranda, muitíssimo obrigada, diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Bom ano para você e para todo o setor. Muito obrigado, Patrícia, para todos vocês da Band News também, estou sempre à disposição. Obrigada, Enio.